É sempre com emoção. A gente está de volta e antes de mostrar para vocês como que foi a vitória do Verdão ontem, nós vamos para a nossa enquete do dia. O Palmeiras precisa ir ao mercado para repor a saída de Gustavo Scarpa? Sim ou não? Ah, gente, eu acho que tem que ir no mercado. Tem dinheiro, vai para o mercado, vai comprar coisa, né? Se tem, vai ficar sem? Já tem um elenco enxuto. Olha eu já respondendo. Vai, Celso, fala você Não, que você acho que tem que ir, sim. Tem que ir, até porque é uma peça importante. Você tinha o Rafael Veiga, que era o titular, mas o Scarpa era um cara versátil. Não fala tinha, porque ele tem o Rafael Veiga. Não fala assim do Rafael. Não, sim, mas o Rafael tá machucado. Não, mas vai sarar também, não é assim, mas Celso? então, só que quando o Rafael saiu, o Scarpa assumiu a posição e se deu muito bem. Deu muito bem, mas eu sinto falta do Rafael Veiga. Então, só que agora sem o Scarpa, o Rafael Veiga não tem substituto. Tem o Tabata. O Tabata até jogou ontem alguns minutos, ciscou para lá, para cá, mas enfim, não pode ser que se adapte, pode ser que renda tanto quanto ou próximo do Scarpa, mas precisa de alguém. Hoje você foi no Helmut, né? O Palmeiras... Você foi fazer o cabelo, eu também. O Palmeiras, ele... Um abraço para o Helmut. O Palmeiras, ele tinha uma época, teve uma época que ele tinha Guerra, Lucas Lima. Nossa, lembra? Um monte de meias, tinha 6 meias. E nada dava certo. Hoje o Palmeiras tem 3. Perdeu um, ficou com 2. Então tem que correr atrás. Tem que correr? Então, Michele, a questão é a seguinte, né? Você ir no mercado, você pode ir, principalmente o Palmeiras, porque o Palmeiras tem recursos para isso. O problema é encontrar um jogador da qualidade do Scarpa no mercado. Esse é o grande problema que o Palmeiras vai enfrentar. No Brasil tem? Com a qualidade ou mesmo a característica com o Scarpa, eu não vejo ninguém disponível aí no mercado que possa realmente chegar. Então aí vai da competência do treinador. O treinador, por isso que é importante, né? E depois a gente vai falar um pouco desse Corinthians, quando você monta o seu elenco, você já tem um planejamento para o que você vai fazer na temporada. Então o Abel conhece demais o grupo do Palmeiras. E aí ele sem um jogador que possa se equiparar em termos de qualidade técnica com o Scarpa, ele pode montar um outro plano de jogo e buscar um outro jogador, mesmo que não tenha a mesma característica, mas que possa servi-lo como opção, por exemplo, na ausência do Veiga. Então, o Corinthians fica nessa história, o Vitor Pereira está vendo o elenco, mas nem sabe se ele vai ficar. No caso do Palmeiras, não, o Abel vai ficar. Se não tem um jogador então, com a mesma característica... já tem que ter se mexido, já está né? se mexendo. E o Abel, com certeza, sua comissão técnica está se preparando para isso. O Palmeiras vai ao mercado, mas dificilmente vai achar um jogador com as condições, as qualidades iguais do Scarpa. Mas vai pegar um outro jogador, um outro meia, e aí o Abel vai montar um outro esquema que possa adaptar esse jogador que chega. O Allianz Parque teve ontem... Posso falar na câmera 3? Faz tempo que eu não falo na câmera 3. Tá, obrigado, Carla. Aqui, ó. O Allianz Parque teve ontem show de luzes, gols, virada, despedida, festa e taça. Que momento viveu a torcida do Palmeiras? Põe na tela pra gente não perder nada, diretor. Nada do que aconteceu ontem entre o apito inicial do professor Sávio Pereira Sampaio e o apito final do professor Sávio Pereira Sampaio no Allianz Parque foi mais esperado pelos parmeirenses do que esse momento aí, ó. Depois do jogo dessa quarta-feira contra o América Mineiro, o Palmeiras, enfim, finalmente recebeu a taça de campeão brasileiro de 2022. Acho que daqui a 10, 15 anos, o que tu me estás a perguntar, se calhar aí sim, as pessoas vão entender o que é que foi feito aqui. Agora ainda é tudo muito cedo, acho que só o tempo é que vai dizer o que nós aqui fizemos. Além do motivo festa pelo Endeca, o jogo diante do América também acabou sendo super especial por causa do Gustavo Scarpa. Isso porque o nosso glorioso Scarpinha atuou ontem pela última vez em casa como jogador do Palmeiras. Um momento muito marcante para mim, vou levar para o resto da minha vida com certeza. Despedida dos sonhos, né? Com vitória, marcando gol, o estádio todo gritando pelo meu nome e tal, e isso pra mim vai ser muito... É uma coisa que eu vou levar pro resto da vida com certeza, e eu sou muito grato a Deus por todos os momentos que eu vivi aqui no Palmeiras. Última vez para uns, vez de número 400 para outros. O baixola Dudu, ídolo do porco, atingiu nessa quarta-feira a marca de 400 partidas com a camisa do Verdão. E eu venho batendo recordes, venho escrevendo minha história nesse clube, né? Espero continuar crescendo aí continuar conquistando títulos, continuar fazendo jogos importantes para quando eu parar de jogar bola, ver que eu deixei uma história bonita aqui dentro do Palmeiras. No jogo, o América saiu na frente graças a essa cobrança de falta,
simplesmente maravilhosa do Benítez, aquele mesmo é São Paulo. Só que ainda no primeiro tempo, o Gustavo Scarpa de pênalti, o cara do jogo, deixou tudo igual. Depois do intervalo, o Murilo apareceu como um atacante dos bons e definiu a virada. 2-1 Palmeiras. E ó que o Verdão ainda meteu 3 bolas na trave no Allianz, mas ficou assim mesmo. 2-1. Diante do América, o Palmeiras chegou aos 81 pontos no Campeonato Brasileiro de 2022 e superou em 1 pontinho as também vitoriosas campanhas de 2016 e 2018. Um grande trabalho da nossa equipa, como te disse. Ficam aqui atravessadas 2 competições, que foi a Copa e a Libertadores. Eu não sei se, como disse, se temos os melhores jogadores ou se temos o melhor treinador. O que sei é que juntos somos muito fortes. Que ano, que momento, né? E aí, Celso Cardoso? Pode parecer uma frase feita, juntos somos muito fortes, mas define bem o que é esse Palmeiras. É um Palmeiras unido, é um Palmeiras que entendeu bem o que queria o Abel, comprou a ideia do Abel e foi um time, sem dúvida alguma, o mais regular da temporada. O mais regular da temporada, o mais eficiente. Quando eu falo mais eficiente, eu falo em termos de, não só de conquistas de título, né? Porque o Flamengo ganhou 2 títulos, o Palmeiras ganhou 2 também, né? Ganhou um Campeonato Paulista, ganhou um Campeonato Brasileiro. Mais consistente, né? Mas eu não falo apenas, porque no mata-mata tem um imponderável, você toma um gol, uma falha, então você não pode questionar o trabalho por causa de um resultado. Ao longo do ano, o Palmeiras se mostrou o time mais consistente. Disputou um torneio a mais, que foi o Mundial de Clubes da FIFA, soube dosar a questão física, que eu imaginava que o Palmeiras teria um declínio depois do meio da temporada, e não, foi um Palmeiras muito forte, muito focado, muito competitivo. Enfim, Palmeiras fica com o título e merece todos os elogios. Não tenha dúvida, Celso, um ano muito bom para o Palmeiras, há de se lamentar. Claro, a torcida lamentou demais a eliminação, como foi na Copa do Brasil, tem o processo lá de arbitragem no jogo contra o São Paulo, mas aí é uma outra discussão, porque aquele lance poderia ter modificado a história, mas o Palmeiras teve a oportunidade de se classificar, não se classificou, ficou no meio do caminho na Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, que era um título que faltava para o Abel. Eu lamento que um campeonato brasileiro importante como é, e sem tirar nenhum mérito do Palmeiras, a gente venha disputar o Campeonato Brasileiro da forma que estamos disputando. Né? Se é pontos corridos ou não é uma outra questão, mas há um esvaziamento do campeonato. O Flamengo, quando poderia ter encostado no Palmeiras num jogo no Allianz Parque, o Flamengo tinha um jogo importante pela Copa Libertadores, o Dorival optou num campeonato brasileiro gigante, grandioso como esse, colocar um time misto, um time reserva. Então as equipes de ponta, como Palmeiras, como Flamengo, enfim, as equipes de um modo geral que participam das competições principais do futebol brasileiro e sul-americano, optam pelas Copas em detrimento ao Campeonato Brasileiro. E aí a gente viu o Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro sozinho, com uma campanha irretocável. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, os outros priorizaram as Copas, o Palmeiras caiu fora das Copas e ficou com o Campeonato Brasileiro. Alguma coisa para o bem do futebol deveria ser feita, mas é uma discussão longa e interminável. Isso já sei onde o senhor quer chegar e eu discordo. Não, mas é verdade. Não, nem sei se é a questão dos pontos corridos. Você podia pelo menos trazer a Libertadores para metade do ano, a Copa do Brasil para metade do ano como era, e aí no segundo semestre você vai continuar jogando, focando no Campeonato Brasileiro. Porque a gente cansou de ver o Campeonato Brasileiro com equipes reservas, no meio de semana era equipe titular nas Copas. Teve raios. E no final de semana, equipes reservas. Essa é uma balada, né? E um campeonato desse tamanho, dessa importância, e o Palmeiras foi lá e beliscou por todo o mérito e vai chegar forte o ano que vem. Vai falar que essa festa não foi emocionante, Garrafa? Foi linda, foi linda, dava foi. De casa. Tivemos casa cheia ontem em Fortaleza, tivemos festa do Fluminense. No Maracanã. Não, temos festa, mas eu sou da tese que o jogo é para ser disputado, né? Eu fico imaginando o Abel almoçando, a mulher, porque estava tendo um jogo à tarde, né? A mulher dele liga para ele: ô amor, você foi campeão brasileiro. O cara foi campeão, um pode ter sido campeão dormindo, o outro foi campeão no chuveiro, o outro foi campeão fazendo amor com a namorada. Opa! Entendeu? Porque os caras não estavam em campo. Eu acho o campeonato por pontos corridos uma chatice danada. Mas tem quem goste, né? Max Viril. Olha, a gente já falou muito do Gustavo Scarpa por aqui, né? Para mim, o melhor jogador do ano. Mas vamos falar agora, vamos saber mais detalhes da passagem do Scarpa pelo Verdão. E quem traz as informações é o Gabriel Ambros, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Gabriel. Foi uma despedida emocionante ontem, né?
Foi sim, Michele. Boa noite bancada, todo mundo que acompanha a Gazeta Esportiva aí em casa. Dia de folga aqui no Palmeiras hoje por conta da festa de ontem, festa que a gente acompanhou agora na matéria do Zé Paz. E dia especial, noite especial para o Gustavo Scarpa, que está se despedindo do Palmeiras, vai jogar no futebol inglês a partir do ano que vem, vai jogar no Nottingham Forest. E se despediu em grande estilo, né? Fez gol, saiu ovacionado. A gente até vai colocar agora imagens do torcedor do Palmeiras aplaudindo de pé o Scarpa nesse jogo tão importante, nesse jogo tão marcante. Substituições no Palmeiras, saindo Zé Rafael no 8 para a entrada de Gabriel Menino, 25. E saindo ele, Gustavo Scarpa, número 14. Para a entrada de Costa, número 20. História cravada na Sociedade Esportiva Palmeiras, multicampeão, Gustavo Scarpa. É isso aí, Scarpa se despedindo do Palmeiras depois de 5 temporadas. A gente levantou algumas informações, vamos colocar aqui na tela para vocês. Foram 232 jogos do Scarpa com a camisa do Palmeiras, foram 44 gols e o mais importante, 8 títulos, 8 taças que o Scarpa levantou com a camisa do Verdão. E aí, claro que o torcedor vai lembrar principalmente do bicampeonato da Libertadores em 2020 e 2021 e agora dos 2 títulos brasileiros de 2018 e agora em 2022. Aí eu queria devolver para vocês perguntando sobre o legado do Scarpa. Vocês já comentaram sobre a necessidade do Palmeiras se reforçar ou não para o futuro, mas pensando no que o Scarpa construiu, pensando nessa história que o Scarpa levantou, construiu no Palmeiras, qual o tamanho do Gustavo Scarpa no Palmeiras, qual o legado que ele deixa e agora tenta sorte no futebol europeu? Pois é, e aí, Celso? Olha, o Scarpa no primeiro semestre ele era coadjuvante. Do Veiga. Exato. O protagonista era o Veiga. Era o homem dos gols, era o homem que se falava na seleção brasileira. É mesmo. O Scarpa, na verdade, arrumou um lugar para ele no time. Né? Ele foi humilde, ele teve essa humildade. Muito humilde. Jogou de lateral, jogou aberto pelo lado, compôs o meio para ajudar o Veiga. Ele passou por todas as formações. E aí, quando o Veiga se machuca, ele tem a oportunidade de jogar na dele mesmo. A dele é como se fosse um 10. Sabe, é o jogador de meio campo, é o organizador. E aí ele ocupou muito bem o lugar do Veiga, tão bem que acabou substituindo também o Veiga no coração da torcida. Quer dizer, a torcida que falava Veiga daqui, Veiga de lá, viu no Scarpa esse cara. Não significa que o Veiga é menor que ele, nada disso. Mas ele conseguiu estar à altura de quem ele substituía. E aí terminou em alta, terminou como principal jogador do Campeonato Brasileiro, para mim, principal jogador do Campeonato Brasileiro. E o exemplo disso foi o comportamento da torcida quando ele deixou o campo ontem. O Abel foi muito sensível, foi muito gentil com o Scarpa de permitir que isso acontecesse. Por quê? Porque ele tirou o Scarpa justamente para que ele fosse ovacionado pela torcida. E foi de maneira grandiosa. Claro que às vezes isso desperta um ciúminho daqui, outro de lá, mas enfim, mas é o cara da vez. É o cara da vez, tanto que é o Scarpa que se fala hoje na seleção brasileira. Antes era o Veiga. Hoje muitos reclamam do Tite não ter levado o Scarpa. Eu sou uma dessas. O que mostra que ele mandou muito bem. E aí, Garrafa? Então, sobre seleção brasileira, acho que faltou oportunidade sim ao Scarpa. A seleção caberia um jogador com essa qualidade, não para ser titular, mas um grupo de 26
o Tite tá levando, me parece, 6 atacantes, né? 6 atacantes. 9. 9 atacantes, pô. 9 atacantes e atacantes com condições muito parecidas tecnicamente. Talvez abrisse mão de um desses atacantes, você podia ter um jogador como o Veiga, que é um cara que pode mudar uma situação. O Scarpa. É um cara que pode mudar a situação de jogo. É um cara que na bola parada. É um cara que na bola parada pode decidir, pode fazer aquela bola alçada para dentro da área, tem qualidade, é cerebral no meio de campo. Mas, enfim, a gente quem convoca a seleção brasileira é o Tite. A gente está aqui emitindo opinião. Acho que caberia, sim, uma oportunidade para o Scarpa. Também. Vejo, não sei o que você pensa, Celso, vejo que o Scarpa, tecnicamente, é mais jogador que o Veiga. Ele é mais jogador que o Veiga. O Veiga atravessou um grande momento, infelizmente veio essa lesão. O que aconteceu com o Veiga? Não, ele teve uma lesão. Foi na final do Campeonato Paulista, não foi? Não, mas então o ano Foi todo. Libertadores, jogo Foi de Libertadores. Ele teve um problema, acho que ruptura no tendão, Eu não lembro qual foi a contusão. Entorse no tornozelo. Cadê o Veiga? E submeteu uma cirurgia e logo vai estar voltando. É um jogador sensacional, viveu uma grande fase. Ele machucou, voltou e machucou de novo. Agora, tecnicamente, eu vejo mais qualidades no Scarpa do que no Veiga. Ninguém está aqui para comparar, tal, mas enfim. Para também, Garrafa. Mas é da minha preferência. Você é apaixonada pelo Veiga. Eu gosto do Veiga. Eu acho que o Veiga é sensacional, também. É um baita do jogador. A lesão no tornozelo direito. Tornozelo, é isso aí. Entendeu? Então, o Palmeiras, além dele perder esse jogador com essa característica técnica, o futebol brasileiro perde um grande personagem. Personagem que a gente pouco viu por esse sistema que está montado, que você não consegue conversar com ninguém. É verdade. O Scarpa é um cara extremamente extrovertido, um cara alegre, um cara... Pô, nessa semana de despedida, quantas entrevistas não poderiam ter sido feitas com o Scarpa? Quanto não poderia ter sido homenageado o Scarpa? Mas há um distanciamento, não com a imprensa, com a torcida do Palmeiras. Esse formato que aí está, a imprensa fica lá na rua, lá no portão, não pode chegar nem perto de um jogador. Ele é um belíssimo personagem. Talvez agora, indo para a Inglaterra, a gente consiga mais falar com o Scarpa do que ele quando jogava aqui no Palmeiras.